A mentira de que a igreja é como uma fogueira e que o cristão que se afasta dessa fogueira esfria na fé, assim como uma brasa, se apaga quando tirada do fogo. Sempre surgem esses tipos de filosofias antibíblicas para julgar e condenar cristãos sinceros que não se sentem bem no ambiente eclesiástico e resolvem adorar a Deus em pequenos grupos, nos lares, ou até em meio à natureza, como faziam os primeiros cristãos e o Senhor Jesus. A nossa fé, ela não deve depender da igreja, ela não deve depender da religião, ela deve depender de Deus. A nossa dependência deve estar em Deus. Muitos alegam que essa ilustração ou comparação da igreja como uma fogueira é apenas uma mera ilustração, uma mera figura de linguagem, para afirmar que é importante os irmãos se animarem uns aos outros, por isso devem frequentar as congregações. Mas a ideia bíblica não é do cristão frequentar a igreja, é ser igreja. Não é do cristão frequentar templos religiosos, mas congregar. Por outro lado, nem sempre os irmãos animam uns aos outros. Eu fui membro da igreja durante muito tempo e ainda sou, e eu nunca tive problema na igreja enquanto eu não preguei. A partir do momento que eu comecei a pregar, eu sofri uma perseguição que durou quase 20 anos. E eram palavras maldosas, críticas injustas, falsas acusações, insinuações maldosas, ataques pessoais, ingratidão, cobranças exageradas e todo tipo de palavras para desmotivar, para diminuir você e para fazer você se sentir culpado. Então esse é o ambiente doentio eclesiástico atual. Então você não vai para a igreja hoje, para a congregação, e os irmãos não vão te animar na fé. Pelo contrário, sempre vai ter alguém tentando puxar o tapete para te derrubar, tentando armar uma situação para te condenar, para te acusar. Sempre vai ter alguém tentando te diminuir. Sempre vai ter alguém tentando te desanimar, fazer você desanimar na fé e se afastar de Deus. Então é mentira que a pessoa vai para a igreja, para a congregação, e que os irmãos vão animá-la ou apoiá-la. Isso não é verdade. Na teoria funciona, na prática não é bem assim. Eu sofri mais ira e perseguição no próprio meio religioso do que fora, do que no mundo. Então afirmar que você vai ter apoio na igreja, que você vai ter uma família, é uma mera utopia, uma mera teoria bonita, que não é verdade. O evangelho deve ser baseado em verdade, e não em teorias bonitas e mentirosas. Os seus piores inimigos vão estar dentro da igreja. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem serão os de sua própria casa, que o próprio irmão estaria entregando o outro, um próprio irmão estaria traindo o outro. Então é mentira que você vai ter apoio, que você vai ter uma família. Pelo contrário, os seus piores inimigos vão ser dentro da sua própria casa espiritual. Mas qual fogueira o cristão deve estar conectado para não apagar? Vamos ler 3 textos bíblicos e deixar que a própria Bíblia nos responda. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 17. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Então o cristão que esfria na fé, que apaga espiritualmente, não é porque ele se afastou da congregação, não é porque ele se afastou da irmandade, mas porque ele se afastou de Deus. Por outro lado, mesmo que você esteja afastado de todas as pessoas, mas você tem uma ligação com Deus, com essa fogueira, com esse fogo espiritual, você sempre vai estar ardendo na sua fé. Sua fé sempre vai estar em chamas, nunca vai se apagar. Então, não podemos colocar a igreja no lugar de Deus. O cristão não deve depender da igreja, deve depender de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava preso sozinho, ele não esfriou na fé porque ele não estava congregando com os irmãos. Pelo contrário, ele estava conectado com Deus, por isso nunca naufragou na fé, por isso a sua fé nunca apagou. Quando eu me afastei do ambiente eclesiástico, eu nunca fui visitado, eu nunca recebi uma ligação, eu nunca recebi uma mensagem. Se a igreja fosse uma fogueira realmente que anima e fortalece a fé das pessoas, que acende a fé das pessoas,
seria totalmente diferente. Com certeza eu teria sido visitado, os irmãos teriam ido atrás de mim, teriam mandado mensagens, mandado e-mails, ligações, ou seja, usariam qualquer meio de comunicação. Mas ninguém está nem aí para a sua vida espiritual. As pessoas sabem julgar e condenar os cristãos que adoram a Deus no seu lar como se eles fossem apostatados, rebeldes, que estivessem em desarmonia com a Bíblia. Mas não há nada na Bíblia que fala que os cristãos não podem adorar a Deus no seu lar, em meio à natureza, entre as montanhas, como fazia o Senhor Jesus, nos montes e colinas e assim por diante. Não há nada na Bíblia que afirma que um cristão tem que frequentar um templo religioso e que Deus só está limitado ali, entre quatro paredes. Deus está com as pessoas em qualquer lugar que elas o adorem em espírito e em verdade. Eu já participei de reuniões para escolher líderes para o próximo ano, e eu procurava escolher pessoas de boa índole, pessoas que realmente eram convertidas para estar representando a igreja no próximo ano. Mas outros irmãos, eles colocavam pessoas de má índole, falsos crentes, para estar liderando a igreja. E a maioria votava e aprovava, mesmo sabendo que aquelas pessoas não estavam capacitadas para exercer aquela função. E depois mentiam para a igreja, afirmando que foi Deus quem escolheu aqueles líderes. Ou seja, as pessoas fazem besteira e colocam a culpa em Deus. Ele parece calvinista, ele pratica o pecado e fala que foi Deus que decretou. E isso não é verdade. Então a pessoa escolhe líder porque ela é irresponsável e porque ela não pensa e não se preocupa com o bem-estar da igreja e com a obra de Deus. Então muitos mentem e falam o seguinte: você deve entender que há joio no meio do trigo. Na verdade, isso funciona apenas como uma desculpa para justificar o erro e o pecado. O problema hoje, no meio religioso, não é porque tem joio no meio do trigo. É o próprio sistema religioso em si que está longe da Bíblia. Então usar o joio como desculpa não melhora as coisas. O importante é reconhecer o erro e trabalhar para uma mudança. E se tem joio, por que o trigo não faz nada? Por que o trigo se cala? Eu conheci certa vez um pastor muito bom e a igreja planejou fazer um abaixo-assinado para tirar aquele pastor. Depois eu conheci um pastor que maltratava os irmãos, que pisava nos irmãos, e a igreja até premiou aquele pastor, fez homenagem e tudo. Ou seja, as pessoas querem o mal, as pessoas não querem o bem. Então não é porque tem joio no meio do trigo, é porque as pessoas são más e não querem compromisso com Deus. O ambiente eclesiástico hoje, ele não está de conformidade com a Bíblia. Há muita contenda, muita falta de amor, irmão perseguindo irmão, irmão caluniando o outro, irmão tentando destruir a vida do outro, irmão tentando destruir o casamento do outro. Então isso não é porque tem joio no meio do trigo, é porque o sistema religioso está doente e precisa de mudança. Então a igreja não é uma fogueira que anima os irmãos. Pelo contrário, hoje o ambiente eclesiástico é um ambiente destrutivo, a menos que alguma congregação local esteja de conformidade com a Bíblia e praticando o Evangelho. Mas mesmo assim, a fogueira que mantém a chama do cristão acesa não é a congregação, não é a irmandade, é o próprio Deus. A sua ligação deve estar com Deus e não com a igreja. Mas se você conhece alguma congregação que representa os princípios do reino dos céus, que é como se fosse um pedaço do céu na terra, não tem problema nenhum você congregar com os irmãos nesse local. Da mesma forma que também que se você não conhece, como eu não conheço, você congregar com cristãos sinceros em outros lugares. Também não tem problema nenhum. O importante é estar ligado com Deus. E que essa seja a realidade na minha e na sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.